Um sonho, uma vida, a destruição, aquilo que ninguém pode escapar. E aqui conhecemos o jovem mestre da família do Conde, Jaime Welton. Mas não é só isso, porque ele acabou de ter aquele mesmo sonho. Muito tempo atrás, os deuses se juntaram para selar ele, que prometeu diante de todos aqueles seres que quando despertar, suas luzes desaparecerão nas trevas, e eles irão implorar pela morte. E assim Diablo Volper, o grande mago negro, foi preso no esquecimento eterno. Mas depois de passar por uma fenda, ele saiu da eternidade e renasceu como um filho da família Welton. E daí tem a famosa cena dele tentando falar, mas só saía bubu dadá bubu, enquanto seus pais amorosos levantavam ele pro alto. E desse jeito 9 anos se passaram, e estamos aqui em mais um dia cansativo, até que a empregada chega falando que o mestre e a madame estão esperando ele, então é hora de se vestir. E assim na sala do café da manhã já foi aquele amor pra todo canto, porque diferente das outras histórias, os pais deles são bem de boa. A mãe é a Cersei, a filha da grande família Bell, e o pai é um dos 5 mestres de espadachins do reino do Conde Argeno. Mas pro Jaime não importa esse título, já que ele é apenas um louco por sua esposa e seus filhos. E também tem a irmãzinha dele, a Sarah Welton, que veio dando comida na boca dele. E desse jeito o dia mal começou e já tá cansativo até demais. Só que depois do café ele foi pro seu quarto, pensando que nunca vai se acostumar com isso, mesmo estando levando uma boa vida. Porém, ele ainda está extremamente fraco, mas só de renascer já é uma baita de uma oportunidade para fazer aqueles 12 deuses pagarem por tudo. E mesmo a magia negra não existindo nessa era, o tempo finalmente está ao nosso lado. Só que nessa hora a empregada chegou falando que a madame estava chamando, enquanto Jaime já muda para o modo inocente. E agora é a hora da leitura com a mamãe e também muitos abraços. Mas depois de terminar o livro, ele falou que iria se tornar um mago como aquele personagem do livro. E a mãe dele tem certeza disso, porque ele já derrotou 3 professores de magia. E assim o Jaime foi indo para a biblioteca depois de mais de uma sessão de abraços. E lá ele acabou não conseguindo nada tão relevante mesmo, lendo vários livros sobre respiração de mana. Até que lá fora ele acabou se deparando com um velho, falando que o conde colocou um belo artefato na entrada do salão. E ele mesmo já vem dando um olá para o Jaime, enquanto ele percebia que seu corpo tem uma quantidade tremenda de mana, e por isso ele é pelo menos um mago de 7ª classe. E daí o Jaime já chegou perguntando quem é ele, porque aqui não é um lugar que qualquer um pode entrar. E como não houve respostas, ele estava irritado e por isso começou a invocar magia. Enquanto o cara lá, então ele é melhor do que os rumores dizem. Daí ele também começou a invocar magia, o que deixou o Jaime mais puto ainda, porque ele está se atrevendo a testá-lo. E mesmo lançando uma magia dessas, o velho conseguiu defender como ele esperava. E agora ele já estava naquela de novo, porque isso realmente é magia de um garoto de 9 anos. E por isso lá vem mais uma bomba de magia pra cima do Jaime. Só que ele mesmo já percebe que essa magia não é voltada pra ele, então não tem por que desviar. Mas nessa hora o papai chegou destroçando a magia, falando que ele está indo longe demais. E o Jaime no meme vai fazendo aquela carinha. Daí ele fala pro Marquês que eles terão uma conversinha. E lá na sala ele tá perguntando como o Marquês ousa atacar o seu filho. E ele só responde perguntando se ele sabe o quão gênio o filho dele é. Mas você ainda atacou ele, não foi? E como ele não sabe muito bem, o velho fala que vai fingir como se não tivesse ouvido o pedido dele. E na verdade esse velho é o Marquês Limel, conhecido como o mais poderoso grande mago da 8ª classe. E como um cara desses não aceitou seu filho, o papaizão aqui tava pensando que talvez ele não seja bom bastante. Só que o Limel apenas fala que ele não pode aceitar o Jaime como aluno porque não consegue lidar com ele, já que ele foi capaz de ler toda a magia dele naquele primeiro encontro. E ainda ele tinha certeza que aquele último ataque nem ia encostar nele, além de não ter hesitado nada com a magia do Limel. Mas olha que isso não é tudo, porque o filho dele já está pelo menos na 3ª classe, ou sem as limitações do
o corpo já seria até maior que a quarta classe. Então isso não é um gênio, e sim um monstro da magia que nasceu. E por isso aquela criança não precisa de um professor, porque ele irá se aperfeiçoar sozinho e talvez se torne o lendário mago da nona classe. Daí o papaizão ficou não entendendo nada, enquanto o Limel vai desaparecendo, falando que as coisas vão ser divertidas. E assim bateu a noite e o nosso Jamie tava cansado de novo, porque depois que a mãe dele soube da treta com o velho, teve mais umas 1000 horas de abraço. Mas agora ele tá feliz porque viu magia de verdade dessa vez. E não apenas isso, como ele também viu que o Conde era realmente forte. Então isso aí é mesmo digno de ser o seu pai? Até que alguém lá atrás pergunta o que é tão engraçado. E esse era o mesmo, Marquês Limel, que veio até aqui com sua magia de teletransporte. E daí ele vem perguntando por que ele parecia mais criança na frente do pai e aqui ele tá tão feroz. Mas de qualquer forma ele veio entregando um presente pro Jamie. E isso era um livro mágico, porque segundo Limel, as magias que ele usa é muito antiga. E por isso ele está dando esse livro que está cheio de magias que ele mesmo criou. E com isso ele já ficou até curioso. Só que o Limel continua falando que tem muitas esperanças nele e vai desaparecendo como na outra vez. E agora sim é hora de dar uma brincada com os conhecimentos desse livro. Aqui tava falando que a respiração de mana é igual a respirar pela boca e absorver a mana em seu coração. E essa é conhecida como a forma mais eficiente. Porém, o fato de haver um limite para isso é uma armadilha. E nesse livro ele tava entendendo por que ele chamou a magia dele de antiga. Porque na verdade tem que sentir cada partícula da mana e fazer com que ela se absorva através da sua pele. E o fato é que é literalmente impossível substituir a técnica antiga. Mas como ele é Diablo Volpir, tem que ter um jeito. E assim ele começou a devorar todo aquele livro. Até que ele chama aquele bichinho de um olho só e manda ele quebrar a mana. Então assim ele começou quebrando a mana em um tamanho que seja possível absorver pela pele. E fazer isso não seria um problema, porque ele tem um Black de um olho só com ele. E esse tal Black é uma criatura que fez um contrato de alma com ele. E como o primeiro problema de quebrar a mana está resolvido, agora temos o segundo, que é o seu corpo. Porque se existe um limite de mana que seu coração consegue absorver, ele só tem que armazenar a mana em múltiplos lugares. E por isso ele não teria limites. Até que no outro dia, a empregada foi chamar o Conde porque ele no quarto estava estranho, já que a mana dele estava girando ao seu redor. E o papai lá sabe que o Marquês deu alguma coisa pra ele, mas como é que ele já tá desse jeito em apenas uma noite? E por isso ele fala pra deixar ele ficar assim hoje e vai saindo pensando que então ele é um mago e não um espadachim. Mas mesmo assim, tá muito além do que ele imaginava, porque o seu filho pode se tornar o lendário mago da nona classe. E um tempo depois ele finalmente abriu os olhos, porque finalmente conseguimos. E agora essa mana é de um mago de quarta classe. E quase conseguimos chegar na quinta, mas esse parece ser o limite desse corpo por enquanto. Daí o Black veio falando pipi, 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 e ele entendeu, né? Respondendo que não pretende modificar o corpo. E por isso não vai se precipitar, já que os deuses não vão sair do lugar. Então ele mandou o Black ativar a invisibilidade porque ele está planejando encontrar o seu pai. E com o Black escondendo a mana, com certeza o pai dele não vai ver. Mas só de olhar o rastro que ele deixa pra trás, eu não acho isso muito não. E lá no salão do pai dele, alguém tinha vindo cumprimentá-lo e agradecer por permitir que a religião Genis venha para o território. E o Conde apenas fala que decidiu isso para o bem dos moradores. E assim eles terminaram a sua conversa por hoje, até que ali na porta o Jamie tava vendo o cara saindo. E aquele símbolo de lua crescente no casaco e o poder divino impuro era com certeza um servo daqueles deuses. Daí ele começou a se perguntar por que o seu pai foi logo aceitar essa religião. E por isso ele não pode deixar uma coisa dessas acontecer. E como é uma religião com permissão do Conde, a única maneira de se livrar deles é fazer o Conde expulsá-los. Então agora ele precisa se encontrar com seu pai e começar a investigar isso à noite. E lá na sala de estar, o Conde estava perguntando se ele já terminou tudo. E ele
mesmo fala que esperava que o Jamie crescesse como um menino normal, mas ele tem um talento muito grande para que isso aconteça. Porém, a vida de um gênio não é lá essas coisas, porque quando uma criança mostra talento, todos aplaudem. No entanto, se o seu crescimento parar, essas mesmas pessoas vão atacá-lo. Então ele se pergunta se isso realmente é bom para o Jamie. E por isso o papai aqui fala que ele está livre para estudar magia o quanto quiser, porque ele dará todo o seu apoio. E foi aí que ele percebeu a mana girando em torno do Jamie, porque isso tá muito diferente, já que a mana é algo que só é armazenado no coração, e no caso dele, a mana tá pelo corpo todo. E ele mesmo fala que dominou com sucesso o livro mágico que o Marquês deu pra ele, e assim ele percebeu que a sua criança é realmente um gênio. E ele até vem falando que está orgulhoso do seu filho, até que ele parou perguntando se isso aí em cima dele era uma invocação. Daí o Jamie até tomou um susto, porque mesmo com tudo aquilo ele consegue ver, e o seu pai deve ser muito poderoso para conseguir ver isso. E desse jeito ele apenas falou que fez essa invocação em forma de morcego e só não falou antes para não assustar ninguém. Mas depois dessa ele recebeu outra sessão de abraços, até que de noite finalmente é hora de sair à caçada. Então Black, vamos embora. E assim o Jamie saiu voando com Black, porque ele meio que se ligou nas costas dele e fez uma asa. Em um beco lá na cidade, tinha um bando falando que eles devem seguir o plano. E esses caras são da organização criminosa Lival. O de cabelo grande é o Philip e o outro da cicatriz é o Jance. E o próprio Jance estava questionando que fazer tráfico humano já estaria destruindo a linha do que eles deveriam fazer. E se o Conde Welton descobrir que eles estavam usando crianças para o tráfico dentro do seu território, todo o submundo da cidade será varrido do mapa. E o cabeludão lá apenas fala que o chefe deve ter confiança, porque sabe que não vão ser pegos. Mas mesmo assim não faz sentido nenhum. E por isso o cabeludão pergunta o que ele quer fazer, fugir ou denunciar. E ele prefere fugir do que denunciar, porque segundo a regra do submundo, eles não devem denunciar o plano de forma alguma. Então agora eles foram pensando em um plano para fugir daqui, porque se eles tentarem de um jeito fácil, eles vão simplesmente morrer. Até que nessa hora alguém aparece lá atrás achando isso interessante. E só de ter falado isso, Jace já veio pra cima do socão. Mas quando eles foram atacar, ficaram só no vento, porque o Jamie desapareceu. E veio lá de cima falando que o assunto deles era interessante, e por isso ele gostaria de ouvir os detalhes. E assim ele usou algum tipo de magia na mente dos caras e eles começaram a contar tudo. E era aquilo mesmo que ele pensava, tráfico humano. E ainda por cima, crianças, o crime que o seu pai mais odeia. E como ele estava com um pressentimento estranho, ele usou uma magia na mente deles, mandando eles correrem para a residência e informarem o plano ao conde. Só que na hora que eles saíram, já veio um vulto jogando eles para trás, porque mais idiotas apareceram. E vendo isso, Jamie já começa a usar magia, falando que atrasou a morte daqueles dois, e por isso eles devem cumprir a sua tarefa. Daí o mano da cara costurada começou a falar, e esse é o Hanin, um oficial intermediário da organização criminosa, e ele estava perguntando se eles queriam morrer. Então seus homens passaram como se nada tivesse acontecido e começaram a levar os dois, até que ele manda um ataque fuzilando metade da cabeça do Jamie e continuou no corpo todo dele, enquanto ele ficava lá se achando maioral. Só que para o azar dele, o Jamie apareceu lá atrás perguntando se foi divertido, porque ele não sabe, já que um mero mago de terceira classe está agindo desse jeito. E daí ele começou a usar a sua magia Buster pra cima do Jamie, mas nadinha disso, porque ele vai contar como a mente humana funciona. Os seres se sentem extremamente fracos ao verem os mais fortes, e por isso que ele gosta de manipular a mente daqueles mais fracos que ele. E assim o cara caiu no Genjutsu enquanto todo mundo já estava em choque. Só que por hoje se considerem azarados, então ele só usou um apagão em todo mundo e veio fazer umas perguntas para o Hanin. Só que não foi muito diferente do que ele já sabia. E agora, como esse corpo morreria em breve e seria apenas um veneno para esse lugar pacífico, ele decidiu que não tem escolha, porque se ele é um mago de terceira classe, ele deve estar repleto de mana. Então, obrigado pela refeição. E agora a pergunta é o que ele vai fazer com os outros, já que ele encheu eles forçadamente com mana. Entretanto, como eles têm coisas a fazer, ele não pode deixar eles morrerem. E assim ele começou a usar necromância,
necromancia, uma habilidade de ressuscitar os mortos e usar os seus corpos. E isso é literalmente reerguer os mortos, um ser que não está vivo, mas vivo. E a partir de agora eles serão os seus escravos leais. E com a ajuda do Black, ele começou usando a magia chamando os pecadores até ele. E desse jeito ele trouxe os caras de volta mesmo. Mas tem uma coisa estranha, porque ainda tem fumaça preta. Então ele pode ter errado em alguma coisa, pelo corpo ser diferente. Só que de qualquer jeito o Black tem uma ideia de comer a fumaça preta. E como funcionou, vai ser assim mesmo, enquanto o Black pode descansar, meu amigo. E ao despertarem, aquele que chama Jance agora se chama Azard. E o cabeludão Philip se chama Raiza. E assim eles despertaram completamente. E a primeira pergunta que fazem é se foi ele que fez isso com eles. E o cara já tava em choque, porque uma criança de 9 ou 10 anos tem uma aura assustadora dessas. Um ser cuja existência desafia a razão do mundo. E por isso Jamie pergunta se parece um Lorde Demônio para eles. Mas segundo Raiza, ele não parece um Lorde, e muito menos um humano. Isso foi interessante, porque esses olhos não é o de um subordinado olhando para o seu mestre. Então ele só jogou a cabeça dele no chão, falando que vai perdoá-lo apenas dessa vez, porque da próxima vez ele não vai garantir que ele evitará a morte. E é isso que significa ser subordinados de alma. Eles querendo ou não, enquanto estão vinculados, suas vidas pertencem ao Jamie. E como é isso, ele pergunta o que o seu mestre é. E o Jamie aqui é um mago das trevas, aquele que antes desafiou os deuses. E depois disso ele vem falando que o único trabalho deles é investigar a Igreja Gênesis e reunir informações sobre eles. E mais uma coisa, era para eles trazerem alguém que saiba sobre o tráfico humano, porque ele precisa de alguém para ir contar ao Conde no lugar deles. E como ele se foi, os dois ali deu um ufa e foram fazer o seu trabalho. Enquanto Jamie falava pro Black que apertou o nó da subordinação e por isso eles não vão desobedecer. E com isso seu pai já será capaz de solucionar o incidente do tráfico humano. E quando ele ia voltar, alguém vem esbarrando nas costas dele. Então ele já era puto da vida falando que era apenas uma criança, mesmo que ele também seja uma criança agora. E o Black também ficou no lugar do cabelo dele para disfarçar. E assim ele foi saindo, falando que deixaria passar só dessa vez, mas na saída o Black foi puxando ele para trás, porque ele tá puto que o cara zoou a cor dele. E por isso Jamie já manda é melhor você tomar cuidado com essa boca, senão deseja morrer. E nessa o garoto saiu correndo pedindo desculpas e o nosso Black ficou feliz. E voltando lá pra casa do Jamie, ele tava falando que o Black fez foi errado, e por isso ele vai deixar apenas passar dessa vez. E como ele tava exausto, ele foi tirar uma soneca, pensando que a sua vida de despreocupado acaba aqui, porque um deus apareceu no território da sua família, e ainda mais o deus que ele menos gosta, o Gênesis. E por isso não importa quantos seguidores ele tenha, todos serão perseguidos. Então lá na cidade o Azard estava perguntando onde o irmão mais velho estava, e o mano ali não estava acreditando, porque o Hanin saiu daqui falando que ia matar aqueles dois, mas eles continuam vivos, e por isso ele já deu uma prensada na parede, porque ele não vai perguntar de novo. E como é assim, ele fala que não sabe para onde o irmão mais velho foi, e lá atrás o Raiza pergunta se isso é verdade, e segundo ele, ninguém sabe onde o chefe está, e por isso ele pergunta pro mano onde ele imagina que o chefe esteja. E como o chefe gosta de mulheres e bebidas, eles deveriam olhar pelos bares da cidade. Então o cara já estava feliz porque ia ficar vivo, mas na mesma hora lá vem o Azard mandando um socão nele, perguntando se não podiam levar esse cara para o mestre. E assim eles cataram o mano e foram indo. Até que em outra parte da cidade, aquele mesmo garoto se deparou numa zona de corpos no chão. E como não tem ninguém aqui pra bater nele, ele já foi fugindo antes que houvesse algum mal entendido com os outros membros. E no outro dia, o Jamie finalmente acordou e já foi falando para o Black se desfazer, já que o seu pai consegue ver ele e agora é hora do café. E quando ele vai, já veio numa sessão de abraços da mamãe e a pequena também se juntou nessa. Eu acho que seria bom esfregar as bochechas macias dela. Ah, bochechas macias, meu rabo, o que eu tô pensando? E assim o pai fala que vai ter alguma coisa amanhã e pergunta se ela já tinha contado para as crianças. Mas por causa do melodrama, ela ainda não falou. E na verdade amanhã eles participarão de um baile organizado pelo Conde Simon e o Conde Welton. E a maioria dos nobres que vivem no norte devem comparecer a esse baile. E por isso a mamãe está animada para levar os seus filhos pela primeira vez. Só que um tempo depois ele já chamou
chamou o Black e foi fazer uma visitinha para os nossos subordinados. E ele já chegou perguntando se eles fizeram o que pediu. E no momento eles não encontraram nada sobre a igreja Genesis, porque o culto ainda tem pouco tempo aqui. Mas a respeito da outra coisa, temos um carinha bem aqui. E quando ele vê aquela cor de cabelo, já caga no feijão, porque pode ser da família Welton. E esse cara aí é um membro do círculo interno da organização. Daí o Jaime fala que irá interrogar ele enquanto ele já estava pedindo por misericórdia. Mas ele não tem intenção de matá-lo, ele só vai executar uma pequena tarefa. Ele vai até onde o Conde está e relatar o que essa organização está fazendo. E usando aquele feitiço, o cara foi que nem um zumbi. Enquanto ele fala para os dois saírem da cidade e se esconderem, porque o Conde Welton vai fazer uma caçada. E ele também estará fora por alguns dias, então era para eles ficarem discretos até ele voltar. Mas antes de ir, o Raiza pergunta o que eles se tornaram, porque sua força cresceu depois que eles voltaram. Então será que eles viraram mortos-vivos de alta classe? Mas na verdade o Jaime só riu, porque nunca viu algo assim. E fala que eles são apenas zumbis normais e suas aparências foram preservadas do jeito que eles eram antes de morrer. E dependendo do que eles façam, eles podem mesmo se tornar zumbis de alta classe. E assim ele foi indo junto com Black, enquanto naquela noite houve uma grande agitação na casa Welton. Um membro da organização rival veio e acusou a sua própria organização. E com isso o Conde teve que atrasar a sua ida para lidar com esse problema. Portanto, apenas ele, sua mãe e a irmã estão indo para Regen, a maior cidade comercial do leste. E na carruagem ele tá pensando que as coisas ficaram até eficientes comparado às eras míticas. E até os eventos das eras pós a sua morte foram escritos nos livros da história. A espécie demoníaca junto com o Lorde Demônio invadiu, mas nas últimas centenas de anos está sendo um mundo pacífico. E aqueles 12 deuses nem conseguiram se unir durante todo esse tempo. E por isso ele será capaz de derrubar eles até mais fácil, mesmo que inúmeras vidas sejam perdidas no processo. Então primeiramente vamos passar por esse baile em segurança. E vendo lá de fora, essa sim é a maior cidade do Império. Enquanto mais abraços. E a mãe falava que o Conde Simon é um grande mago que chegou à 7ª classe. E ele é um dos líderes dos grupos de nobres orientais junto com o Conde Welton. E também ele é conhecido como Mago da Lotus Vermelha. E segundo a mãe, ele é uma pessoa impressionante com um cabelo da cor de sangue. E o Jaime ficou bastante interessado nisso, porque ele está curioso sobre a magia que ele usa. E ao chegar, um dos mordomos veio confirmando a identidade deles para guiá-los dentro do castelo. E assim eles podem ficar nesse quarto durante o baile. E se tiver algum problema era para chamar o mordomo pessoal. Então eles foram arrumando para o baile e o Jaime apareceu ali falando que ela está ficando bonita. Aí que veio aquela vontade de abraçar, abraçar, abraçar. Mas agora ela não pode fazer isso porque senão vai amassar o vestido. E depois de todas as aromadas, eles foram até o salão de banquetes do castelo. E aí já apareceram várias madames elogiando a mãe dele, enquanto pro Jaime elas apenas estão querendo causar uma boa impressão. E isso faz até ele lembrar que na Idade Mítica, que nem mesmo está registrada, os tolos se sujeitaram a fazer qualquer coisa pelos deuses. E felizmente a sua mãe é muito boa em lidar com gente assim. E desse jeito alguém começou falando lá atrás, dando boas-vindas aos convidados. E ele é o Hugh Banner, aquele que está na administração do território de Regen. E o baile começará em breve. E por favor, recebam o Conde Simon e sua família. E já vendo aquele cara do cabelo escarlate, o Jaime já percebe que ele não está nada na 7ª classe. Ele talvez está por volta do level do Marquês, ou se não mais forte. E por isso esse cara é interessante. E ele mesmo já veio cumprimentando a família Welton. E segundo a mamãe, o Conde estará aqui nessa noite, porque teve uns problemas no território. E já aproveita para apresentar os seus filhos, Jaime e Sarah. E assim ele já manda um nos vemos depois pro Jaime, que mal pode esperar para bater um papo com ele. E lá na mesa da família do Simon, o seu filho estava perguntando como estava o filho mais velho dos Welton, porque ele queria saber um pouco sobre ele. Só que o pai dele já sabe qual é o joguinho do seu filho. Ele manda em outras crianças nobres e age como seu líder em busca de reconhecimento. Mas no entanto, ele pode jogar um pouquinho com ele e fala que o Jaime é um garoto esperto.
e a mãe do menino já fala pra ele se dar bem porque a família Welton é aliada deles. Só que na verdade, mesmo ele concordando, ele não tem intenções nenhuma de ter uma boa relação com ele, e por isso ele terá certeza de fazer ele se ajoelhar perante ele para ganhar o reconhecimento de seu pai. E assim a festa continuou e a mãe foi conversar com os outros nobres, enquanto Jaime finalmente foi aproveitar o seu tempo livre no jardim do castelo, pensando que o conde é realmente talentoso. Até que ele ouve uma voz lá atrás perguntando: conversar com quem? E nisso, só no reflexo, ele já manda uma magia quase furando o pescoço, mas era só uma menina que tava ali atrás, e ela tava toda reclamando que ele foi rude demais ao apontar isso pra uma dama, e ela também não vai contar quem é porque está em choque com aquele ataque. E como ela tava sendo irritante, ele só mandou um raio do lado do pé dela falando que isso é uma bala de ar, e se ela não tem resistência, ela irá facilmente perfurar a sua pele o suficiente para matar alguém. E agora a mina finalmente respondeu, falando que ela é Ashe da família Bali, e também uma maga espiritual. E esse termo se refere aos magos que fazem contratos com espíritos, os seres místicos nascidos da natureza. Porém, não há muitos magos espirituais, e por isso eles são considerados indivíduos talentosos. E só de serem magos já recebem o status de barão. E daí ele percebe que ela tem um espírito do vento, e por isso que ela se aproximou sem fazer nenhum barulho. Mas olhando pra ela, a menina deve ter a idade dele, então essa aí é uma gênia que nasceu com uma afinidade natural. E agora é ela que tá perguntando quem ele é. E ele na verdade é Jaime Welton, o herdeiro da família. E aí tem outra informação sobre a família dela, é que eles são subordinados fiéis do Conde Welton. E falando dele, na cidade ele tava arregaçando toda aquela organização e mandando todos para o enforcamento. Enquanto o outro por trás de tudo falava que o Lival falhou, então preparem o plano B. E voltando no castelo, o Jaime tava puto porque ela ainda tava seguindo ele. Então ele fala que estava indo embora, mas aí ela segura a mão dele, falando que é a primeira vez que encontra alguém da idade dela, e por isso ela quer fazer amizade. E foi aí que ele não entendeu nada, porque nunca tinha passado isso na cabeça dele. Só que do mesmo jeito ele manda ela procurar outra pessoa, porque ele não precisa de amigos. E assim ela vai chamando ele de mesquinho enquanto vai indo embora, pensando que se tivesse dispensado esse tipo de emoção desde o começo, o seu eu do passado não teria experimentado algo como aquilo. Até que agora o filho do Simon chegou chamando ele junto com outros manos, e o Jaime como sempre já chegou todo, enquanto um deles fala que ele não deveria falar tão desrespeitosamente com eles, mas o Jaime só manda fazer o silêncio. E quando os caras tentaram falar, não saía nada, porque ele lançou um feitiço silenciador, e vem falando que ele deve ser melhor que esses macacos por ter percebido isso. E ele agora até veio naquele papo que eu sou mais velho que você, e depois do nada veio falando que não tá aqui pra brigar, e sim para conversar. Só que o Jaime manda ele ir direto ao ponto. Então ele tenta vir explicar que eles agiram dessa maneira pela forma informal que ele falou com eles, e por isso vem chamando o Jaime para ser próximo dele no futuro. E o nosso mago das trevas, como sempre, fala que não tem interesse, seja lá o que ele esteja querendo. Aí que o cara perdeu a linha toda, chamando ele de pirralho e veio invocando uma varinha de magia pra cima dele. E só deu aquela risadinha, né? Porque isso é como uma brincadeira de criança. E o próprio Jaime pergunta se os adultos vão permitir ele agir assim, porque problemas irão acontecer. Mas segundo o destrambelhado, ele não precisa se preocupar, porque enquanto ele tiver isso, ninguém irá ser capaz de vê-los. Então tá dizendo que ele tá pedindo pra uma bela surra, né? E assim até os caras conseguiram falar, porque isso é um artefato de ilusão. Só que enquanto eles estavam nesse papo de criança, sei lá o que, o Jaime só começa a falar para ele não desativar o artefato, porque senão todos verão ele sofrendo em agonia absoluta. E assim todos eles ficaram no chão implorando por ajuda, enquanto o Jaime vazou dali. E o figurante como sempre estava jurando vingança, porque como ele ainda é um mago classe 2 e aquele lá é um classe 4, mesmo ele tendo nascido em uma família de cavaleiros que são especializados na esgrima. E agora
agora começou o nosso discurso de ódio para a vingança, ou só para tomar uma bela surra mesmo? E lá no castelo até os outros perguntam se ele tinha certeza disso, mas o cara lá já estava tão consumido pelo ódio que quer isso sim. Só que nessa hora aparece o seu irmão mais novo falando que ele é tão frio, e como ele pode ficar parado com o seu irmão mais velho ferido desse jeito, e vem dando alguma coisa pra ele que parece ser bem perigoso, porque era pra ele usar isso e mostrar ao pirralho dos Weltons com quem ele mexeu. E desse jeito lá foi o bunda mole pensando que vai esmagar o lixo. E logo de noite o Conde Welton finalmente chegou, sendo recebido pelo Simon. E de lá eles foram bater um papo da hora dentro do castelo sobre os seus filhos. E segundo Simon, o filho dos Welton tem um talento tão absurdo que não é comparado a nenhum outro humano. E assim ele acabou falando a mesma coisa que o Marquês. E ele até fala que o Marquês recusou a dar aula pra ele. E o próprio Simon já pensa que aquela criança é um gênio além da compreensão. E em breve ele irá desafiar a barreira entre a lendária nona classe. E como um mago ele deseja ver isso com seus próprios olhos. Porque se um mago de nona classe nascer, mesmo os dragões que são o centro da magia não poderão menosprezar os humanos. E o Simon sonha com isso, os humanos se tornando os governantes do mundo. Porque eles sabem melhor do que ninguém sobre a história perdida que essas terras possuem. E essa é uma história secreta que apenas algumas pessoas conhecem, já que cerca de 10 mil anos atrás, um evento destruiu toda a história que existia. E por isso o Conde Simon acredita que eles precisam de uma força para corresponder contra eles, a fim de garantir que a história dos humanos não seja apagada novamente. E assim eles foram descansar enquanto o Conde Welton passou lá no quarto do filho dele, pensando que dará o seu melhor para que o Jaime cresça de forma segura. Então no outro dia, dentro do baile, aquela guria da Ashe apareceu de novo, falando que tem algo pra falar e vem chamando a sua irmã. Daí ela apareceu mandando a sua irmã mais nova ser educada. E essa é a filha mais velha, a Rebecca Bale. E quando o Jaime bateu o olho nela, já ficou em choque, se perguntando como ela tá aqui. Porque havia uma única mulher que ele amou em toda a sua vida e que se sacrificou por ele. A razão pela qual o diabo se tornou um monstro sem qualquer emoção. E a outra ali no meio já tá perguntando se ele se apaixonou à primeira vista. Só que nessa hora aquele bunda mole do filho do Simon apareceu falando que ele está morto. E ele veio tacando a magia do espectro da Fênix, uma magia de 6ª classe pra cima do Jaime e das meninas. Mas ele só ouve o não fique no meio caminho e toda a magia desaparece. Então apenas morra. E assim uma magia de gelo começa a envolver todo o corpo do bunda mole. Só que ele foi salvo pelo gongo, porque o Conde Welton chegou mandando ele parar. E ele fez alguma coisa que o Jaime caiu no sono, enquanto pensava que ele realmente tentou matar aquele menino. E se eles não tivessem interferido, ele com certeza teria matado o bunda mole. E o pai do menino estava pensando o quê? Incrível, porque aquele artefato tinha a habilidade de queimar todo o salão. E aquele garoto conseguiu parar isso. Mas nessa hora, a mãe do bunda mole pergunta se ele vai deixar isso passar, porque ele machucou o filho deles. Só que a nossa digníssima mamãe veio puta da vida falando que o Alp tentou machucar ele primeiro usando aquele artefato. E nessa hora o Conde Welton apareceu mandando ela parar por aqui. Enquanto a mãe do bunda mole estava no desespero, pensando que mesmo que o Simon seja um homem frio, ele se importaria com seu filho, não é mesmo? Mas o que ele acabou de fazer foi se desculpar pelo comportamento do seu filho. Então assim os Welton foram se retirando, enquanto o Simon pede desculpas por arruinar o evento e eles irão encerrar por aqui hoje. E a mulher dele estava falando como ele pode fazer isso. Só que o cara me manda um cala a boca, machista opressor que se chama, né? E desse jeito, anoitecendo, ele vai perguntando pro filho se ele queria atenção, porque as ações dele podem afetar negativamente não só a relação deles com o Nordeste, como também com o reino todo. E aí o moleque já tá com o cu na mão, porque ele só queria atenção e o filho do Zelton tava muito cheio de si. Daí o Simon pergunta quem entregou o espectro da Fênix pra ele. E nessa não teve nem como, ele teve que abrir o bico e contar que foi o irmão mais novo, que chegou lá todo sorridente enquanto falava que queria apenas ajudar o seu irmão. Mas o Simon já manda que ele estava só tentando manipular o seu irmão. E agora não é só um deles que tá com o cu na mão, mas sim os dois que estão ferrados. E por isso o Simon fala que não tem interesse em nenhum deles, porque mesmo que tenham seu sangue, nenhum deles possui
e talento. Só que isso não significa que ele não saiba no que a garotada tá pensando. E se eles desejam tanto a sua atenção, que provem que são dignos de sua linhagem. E por isso eles irão limpar a bagunça eles mesmos, além de se desculpar com Jamie Welton até o amanhecer. E aí um deles, que é o mais novo, ficou animado com o que ele disse de provar o seu valor. E lá do Jamie, ele ainda tava na sua pestana, enquanto sua mãe pensava que aquela sede de sangue foi muito real, já que ela achou que era só uma briga de crianças normais. No entanto, se o artefato tivesse ativado, ela nem imagina o que teria acontecido. E daí o maridão chega perguntando o que ela quer fazer sobre isso. E como o Conde Simon se desculpou, aquela criança provavelmente deve ter sentado na madeira depois. E como é assim, eles foram descansar um pouco. Até que o Jamie levantou pensando na Jenny, porque ela também parece ter reencarnado após 10.000 anos. Mas como ela não reconheceu ele, ela não deve ter memórias da sua vida passada. E isso deve ser até normal, já que ele é um caso especial. E por isso até passa na cabeça dele se seria uma ironia do destino ou um plano de alguém. Daí nessa hora o Black aparece enquanto ele estava para baixo lembrando da morte de sua amada. E tendo isso em mente, primeiro ele precisa encontrar ela de novo. Só que em outro lugar tem um cara amarrando uma mensagem em uma bomba e mandando para cima. E nessa mensagem dizia que Jamie Welton é um gênio que com apenas 9 anos alcançou a 4ª classe. E no outro dia ele já estava andando em volta do castelo, pensando que agora está quieto e agradável. E como esse é o último dia, ele deveria encontrar aquela menina de novo. Só que ele começa a ouvir alguma coisa do nada e vai expandindo a sua banda para ver da onde vinha isso. Então quando ele achou, era a Rebecca, a mesma que ele estava procurando. E ela já veio saudando ele, enquanto o bestão aqui não sabia nem o nome dela. E como tinha mostrado antes, ela é Rebecca Bally, uma elementalista da água. E aí se parece mais ainda, porque a sua amada antigamente também era uma elementalista da água. E ela já veio perguntando por que ele tá fazendo essa cara triste. Daí do nada ela veio abraçando ele, porque ele deveria estar chocado com o que aconteceu ontem. E ele até agradece ela depois, enquanto ela fala que o pai ensinou que dificuldades passam mais rápido quando você divide o fardo com os outros. E ela estava meio triste por não ter conversado direito com ele ontem. E por coincidência do destino, ele também estava pensando a mesma coisa. E vendo isso, ele começa a perguntar por que a família dela tem a tradição de fazer contratos com elementais do vento. Mas esse não parece ser o caso dela. E ela tentou fazer o contrato com o do vento, mas não deu certo. Até que um dia a Undine veio dizendo que era o seu destino fazer um contrato com ela, um espírito da água. E por isso Jamie já pensa que o rei elemental deve saber, porque quando se faz um contrato com o rei, ao contrário dos outros contratos, é um contrato de alma feita na vida um com o outro. E no momento que a alma da Jenny reencarnou, o rei elemental deve ter reparado. E o Jamie fala pra ela que isso é especial, porque ele nunca ouviu disso acontecer, um espírito se aproximar por conta própria. Mas como ela foi escolhida pelo elemento água, era pra ela acreditar em si mesma. E assim ele vai agradecendo pela conversa e indo embora, enquanto a nossa Rebecca ficou toda curadinha pensando que queria conversar mais com ele. Até que lá no castelo, os dois bundas moles vieram se desculpar com Jane, e ele já até percebe que o irmão mais novo tem um talento até impressionante, mas mesmo assim ainda não é o suficiente para o Conde. E por isso Jamie já fala pro bunda mole do Alp que ele terá problemas para se tornar o herdeiro, mas isso não é da conta dele. E se o mais novo realmente for a pessoa por trás do crime, então ele merece uma punição adequada. Enquanto Jamie vai saindo, o mais novo começou a agoniar dentro do seu corpo, com uma voz falando que essa é a sua última chance. E quando ele acordou, já se ajoelhou pedindo desculpas. E assim estamos voltando para casa, até que o Simon aparece lá atrás falando que é uma pena, porque eles não tiveram um tempo para conversar. E ele apenas fala que o mundo mágico começou a observar ele. E o próprio Jamie vai falando que deu uma lição no filho mais novo. Mas o Simon parece não se importar muito, porque ele apenas recebeu as consequências de seu ato. E é por isso mesmo que os moleques lá são tão encrenqueiros assim com um pai desses. E de qualquer forma, o Jamie fala pra ele que o mais novo é talentoso pra magia. Então ele deveria ensiná-lo, porque ele deve ficar tão bom quanto ele. Já que o moleque não é capaz de expressar o seu talento por culpa do Conde mesmo, que fica ignorando eles. E assim o cara caiu na real, porque isso era como se ele estivesse recebendo conselhos de um grande mago. E agora seus pais vieram chamando e ele foi indo. Até que anoitecendo, ele e o Black estão na floresta reclamando que os seus subordinados estão atrasados
convidados. E sobre o que eles descobriram foi que a Igreja Genesis tem feito boas ações sem receber nada em troca, dando comida de graça, abrindo recentemente também um orfanato, e eles começaram a se mover logo após o colapso daquela organização, porque 2 meses atrás o Conde Welton aniquilou toda a organização rival, enquanto a igreja começou a dar os seus passos pelo território, e como resultado a posição da Igreja Genesis cresceu, mas o James sabe que eles não fariam algo assim simplesmente pelo bem dos outros, porque a Igreja Genesis é uma paz sobre um monte de sangue e corpos, e desse jeito a próxima missão deles é descobrir o que eles estão planejando com isso, porque ele descobrirá tudo o que está acontecendo para que ele possa acabar de uma vez com o plano desses deuses. E por outro lado, agora estamos no orfanato da Igreja Genesis, onde aquele garoto de uns capítulos atrás, que se chama Rick, estava agradecendo, falando que aqui é o paraíso, comparado a ser espancado todos os dias nas ruas. E já faz 1 mês e meio que ele entrou para o orfanato junto com a sua irmã, porque antes eles eram apenas ratos de rua. E essa irmã dele é a Ana, e por ela ser cega, os seus pais abandonaram eles e fugiram da cidade. E para proteger a sua irmãzinha, ele teve que fazer todo tipo de coisa suja enquanto morava nas ruas. E por isso que ele parece que estava envolvido com aqueles caras lá que tomaram sacode depois do Conde. E a Igreja Genesis foi a primeira a estender a mão para eles. E naquele dia, ele e sua irmã receberam uma nova vida. E foi por causa disso que ele agora decidiu se tornar um padre para espalhar esse milagre. Só que nessa hora o maluco veio falando que um tal de Sino foi favorecido e como ele irá se tornar um padre, ele vai para a igreja principal na próxima semana. Mas agora de noite estamos com o Jamie, que acabou de achar um corpo de alguém que parece da igreja, por causa dessa energia que eles possuem. E como tem um cavaleiro caído aqui, ele deveria apenas matá-lo, não? E enquanto ele pensava nisso, o cara foi agarrar a perna dele falando que estava com fome. E por isso ele só chamou o Black e foi vajando dali. Até que no outro dia, ele acabou aparecendo na mesa da família Welton de jantar. Só que isso é claro que iremos ver em um próximo vídeo, né, gurizada? Então depois dos últimos capítulos do Grande Mago, que voltou após 66 mil anos, ele tinha achado um cara da igreja na rua, mas como era apenas um idiota com fome, ele deixou lá. Só que quando foi ver, ele tava na mesa de jantar dos Welton. E segundo o mano, ele serve a deusa da misericórdia e punição Piro. E quando a mamãe ouviu isso, ficou realmente surpresa e pergunta se ele conhece o bispo Sepira, porque ela também é da família Bell. E nessa mesma hora o cara já vai pro lado e vem dando as devidas saudações, enquanto o Jamie ainda não tá entendendo o que tá acontecendo. Daí ele tenta até perguntar pro pai naquele jeitinho, mas é só uma longa história que ele contará em outro momento quando tiver a chance. Só que de todo jeito, se a família Bell é próxima da igreja Piro, vai ser um pé no saco, porque ela é alguém que ele terá que matar. E assim lá na sala do chefe ele tá perguntando como ele veio parar aqui na região leste. E na verdade ele veio até aqui perseguindo alguém. E esse alguém estava realizando experimentos abomináveis que nenhum humano deveria fazer. A criação de uma quimera. E ouvindo isso o cara já ficou em choque, enquanto o fiel da igreja, que se chama Haas, vem pedindo um acordo para ele, o mestre da espada, ajudar eles na captura. Porque quimeras são seres poderosos feitos de várias criaturas e os criadores disso são considerados criminosos, já que o núcleo delas é de um humano. E como estava no seu território e o sogrão dele tem relação com a igreja, ele promete ajudar nessa caçada. E o Hans até tem certeza que o reino também ajudaria, mas a igreja Piro sofreria um grande dano, já que esse criador de quimeras sacrificou mais de 10 cavaleiros sagrados. E com isso ele criou quimeras que são capazes de usar poder sagrado. E no outro canto da casa estava o Jamie indo para sua hora do chá. E ele já aproveita para perguntar dessa vez para a babãe o porquê que aquele cavaleiro se ajoelhou. Daí ela fala que o bisavô dele é o salvador da igreja Piro, porque no passado roubaram um item importante que estava em posse da igreja. E assim aconteceu o incidente no jardim de Portmont, onde os seguidores do Rei Demônio usaram a relíquia da igreja para tentar invocar o seu rei, só que não deu muito certo. E foi dito que o bisavô faleceu enquanto tentava impedi-los, e após isso a igreja concedeu o título de arcebispo para a família e jurou tratar as suas futuras gerações como bispos pelos próximos 100 anos. E ouvindo isso, Jamie já tá pensando que matará aquela deusa eventualmente, mas antes disso ele a usará o máximo que puder. Agora de noite na igreja Genesis, estavam falando que o irmão Shino foi selecionado e estará partindo hoje para o Monte Shogbon. E assim todo mundo comemorou essa conquista, enquanto lá de fora ele já estava partindo.
indo. E o Rick fala pra ele que logo logo vai estar lá também, porque ele ouviu do padre que não vai demorar muito pra ele poder ir. E quando a carruagem saiu, o Rick já ficou pensando que um dia se tornará um padre como ele também. Até que um tempo depois, o encapuzado da igreja fala que chegaram. E ele até acha estranho, porque isso é realmente um monte Shogbon, porque eles não andaram quase nada de carruagem. E quando ele tentou perguntar, o padre só mandou ele seguir. E descendo pro porão, o cara já tava com o cu trancado, falando que esse lugar é estranho e tem uma coisa assustadora naquela sala. Só que nessa hora o encapuzado vai se ajoelhando, falando para o bispo que ele trouxe o garoto. E ele já chorando pergunta se ele realmente foi escolhido, porque ele está nesse lugar estranho em vez da sede principal da igreja. Mas o bispo apenas fala que ele foi escolhido, e esse lugar é onde eles alcançarão a utopia. Então agora vem saindo outra pessoa estranha, falando que a amostra dessa vez parece muito boa, e por isso ele dará uma bela de uma quimera. E no outro dia, na rua Velbarge, o Jamie estava acompanhando o Haas, que estava falando que teve um momento bem difícil quando estava com fome nesta rua à noite. E a razão pro Jamie estar guiando esse cavaleiro é porque nessa manhã, na hora do chá, o conde propôs pro fiel passear pela cidade enquanto o Jamie guiava ele. E depois de tudo, ele vem agradecendo, falando que teve um bom momento ao passear pela cidade. E como eles terminaram, ele já queria voltar. Mas o Jamie ainda tem uma coisa para perguntar, sobre o que ele conversou com o conde ontem. Daí ele começou a falar um tanto de asneira que nem dava para acreditar, porque no final ele pediu desculpas e falou que isso é uma conversa entre adultos e ele não podia falar. E como é isso, o Jamie fala que ainda tem um lugar que eles não visitaram, a filial da igreja Genesis aqui no território. E quando chegaram lá, o Rick tava varrendo a porta, perguntando se aquele não era o garoto de cabelo preto daquela vez. Só que o Jamie fala que não conhece e vai andando. Até que o Rick veio correndo pela rua e nessa hora vinha uma carroça de cavalos pra cima dele. O cavaleiro tentou correr para ajudar, mas o Jamie apenas usou a magia Área das Correntes e conseguiu tirar os dois de lá são e salvos. Então o Rick foi logo agradecendo enquanto o Jamie reclamava dele ter vindo pra cima. Mas o nosso cavaleiro ainda não estava acreditando que essa era a magia de uma criança com apenas 9 anos. E como ele é um gênio, em apenas alguns anos ele se tornará uma existência tão poderosa que ele nem será capaz de olhar nos olhos dele. Só que nessa hora o Jamie vem chamando para eles irem ver a igreja Genesis. E como era na igreja, o Rick disse que ia guiar eles. Até que lá dentro eles topam com alguém. E o Rick vem explicando todo o lance que rolou com a carruagem, mas quando ouviu que aquele era um padre da igreja Piro, já ficou até com um pezinho atrás. E segundo ele mesmo, foi o Jamie que fez a maioria do trabalho. Só que o o Jamie achou estranho foi que ela não reconheceu ele de vista, porque ele é o filho do Lorde do Território, já que se ela nasceu aqui, ela deveria saber pela cor do cabelo, além de que essa expressão dela também foi bem estranha. Então o cavaleiro vem falando que estão aqui para dar uma visitada, e como é assim, ela fala pro Rick mostrar o local ao jovem mestre, enquanto ela conversava com o cavaleiro. E assim ela meio que tá querendo separar o Jamie dele, e por isso ele vai dando um tchau avisando pra ele não esquecer, porque eles irão se encontrar mais tarde. E desse jeito lá foi o Jamie em sua visita pelo orfanato, restaurante e muito mais. Daí quando eles viram todos os lugares, eles acabaram na porta do quarto onde ele e sua irmã vivem. Então o Rick só abriu a porta falando que trouxe um amigo com ele, e vem apresentando a sua irmã Ana. E quando o Jamie bateu o olho nela, ele já percebeu que aquela ali tem disposição para ser uma santa, e principalmente nos olhos dela estão transbordando de poder, já que santas são as pessoas que servem aos deuses e possuem autoridade mais do que qualquer outra pessoa. Eles normalmente nascem com uma das partes do seu corpo possuindo uma forte concentração de poder santo. E como ela não enxerga, ela deve ter perdido a sua visão devido à enorme concentração de poder que tem nos seus olhos. E no momento que ela despertar como uma santa, ela será capaz de ver o fluxo do mundo. E por isso talvez ela se torne uma inimiga problemática. E enquanto o Jamie estava pensando se matava ou não, o Rick veio perguntando se ele já se apaixonou pela sua irmã. E nessa ele só tomou uma livrada no meio da cabeça porque tem uma coisa no livro que deixou ela curiosa. Então, enquanto ele estava explicando, o Jamie pensa que deveria ficar de olho nesses dois. Daí ele vai indo embora e o Rick veio acompanhando, até que o Jamie pergunta o que ele deseja se tornar. E ele fala que o único desejo antes era proteger a sua irmã, mas desde que veio pra cá ele gostaria de ser escolhido para se tornar um padre. E ontem mesmo um de seus amigos foi escolhido e levado para o Monte Shogbon. E quando ele ouviu isso, já começou
começou a ligar todos os pontos: igreja, tráfico humano, Lival e o escolhido. E por isso ele já pergunta onde o Rick estava antes de vir pra cá. E antes disso tudo, ele era um garoto de recados da organização Lival. E aí o Jamie finalmente sacou a parada, porque tudo está relacionado à igreja Genis. Então lá no Cavaleiro ele tinha acabado de conversar com a mulher. E como ela não quis revelar muita coisa, o Cavaleiro pensa que eles podem ter algo a ver com esse incidente da Quimera. E quando eles chegaram lá no Jamie, o próprio bispo apareceu cumprimentando o jovem mestre. E nesse ponto o Jamie tem certeza que o único objetivo deles são as crianças, mas eles não sabem o que eles querem alcançar com isso. Mas nessa hora ele começou a sentir alguma coisa estranha no Cavaleiro que estava atrás do bispo. Era uma energia sagrada, mas ao mesmo tempo assustadora, ou quer dizer bagunçada. E pelo jeito até o Ras da Pyro percebeu alguma coisa. E já lá de fora o Jamie fala que ouviu mais cedo que o amigo do Rick foi para o Monte Shogbon por ter sido escolhido. E o Rick também estava querendo ser escolhido para virar um padre, mas ele fez por responder que bom naquela cara de tonto dele. Então ele decidiu dar mais uma pista para essa mula. E vem falando que 2 meses atrás o seu pai subjugou uma organização chamada Lival, que estavam envolvidos no tráfico humano. E o Rick também estava nessa Lival antes de ir para o orfanato. E termina perguntando se a igreja Genis foi sempre tão caridosa com os outros assim. E daí ele finalmente sacou a parada, porque a igreja Genis não faz caridade de jeito nenhum. Então a razão de terem feito um orfanato foi para usarem as crianças. Então lá na mansão do Conde ele veio relatando toda a situação e falando daquele cavaleiro sagrado que tinha um poder muito bagunçado, como se fosse uma quimera. Só que para ir atrás eles precisam de mais provas sobre isso. E por isso o Conde manda os Cavaleiros das Sombras aparecerem, porque eles vão acompanhar o cavaleiro nas suas investigações. E com o Black ali, dessa vez o Jamie ouviu toda a conversa e finalmente entendeu o que tá rolando. Daí ele manda o Black entregar essa carta pro Raiza, porque agora ele precisa começar a se preparar para as batalhas que estão por vir. Então ele já vai usando o Memorizar, uma magia que permite que você imprima magias em sua mente para que possa usar a magia mais suavemente. E agora lá nos nossos subordinados, eles estão perguntando até quando eles precisam vigiar isso, porque tudo parece estar tão tranquilo. Até que nessa hora o cabeludo só manda o Raiza desviar, porque aquele cavaleiro quimera acabou de aparecer e foi dando a doida falando que vai matar aqueles dois. Então o Raiza foi empurrando o outro para ir avisar o mestre, enquanto ele tomou uma espadada lá em cima. Só que nessa hora a dimensão sombria foi ativada e o Jamie apareceu da janela perguntando se chamaram por ele. E agora com esse feitiço ninguém vai ser capaz de descobrir o que vai acontecer aqui dentro. Daí o bicho partiu para cima de novo, enquanto o Jamie foi usando a magia de 5ª classe, Gravidade. E como agora ele não tá se movendo, ele usou o Aperto dos Mortos-Vivos, uma magia que invoca os mortos para conter o alvo. Então assim só foi a habilidade Sacrifício, a magia que sacrifica almas e criaturas fazendo uma grande explosão. E daí foi magia para todo lado, só que o Cavaleiro Quimera ainda estava vivo. E isso significa que ele deve estar pelo menos no nível de um especialista. E agora quando ele vinha para cima de novo, o Jamie usou a marionete, segurando ele por todos os lados e explicando a situação, porque com aquela explosão os fragmentos dos mortos entraram no corpo dele e por isso tudo que pertence a ele também pertence ao Jamie. E como a Quimera já não tinha escapatória, ele decidiu se autodestruir. Daí o Jamie tentou parar isso com a Mão Negra, mas não deu certo. Só que com a ajuda do Black ele conseguiu parar de algum jeito, mesmo que a barreira tenha ido embora. Então ele mandou o Black absorver a luz e foi mandando uma magia nas costas da Quimera que estava tentando fugir. E assim ele finalmente revelou a sua verdadeira forma. E por isso o Jamie usou as correntes junto com a explosão da morte. E como o corpo físico ficou incapaz de se mover, ele saiu usando a sua verdadeira forma e fugiu lá pra fora da casa. Enquanto os subordinados lá atrás perguntam se não deveriam rastreá-lo agora. Mas segundo o Jamie, não é tão fácil assim apagar os traços da magia negra, porque no momento em que a Mão Negra que ele usou perfurou os pulmões, todo o corpo da Quimera foi preenchido com a magia. O que significa que a gente pode encontrar ele a hora que a gente quiser. Então lá no escritório do bispo ele estava fazendo suas anotações, até que a Quimera chegou pela janela e ele já ficou putaço, porque a sua Quimera foi derrotada. Daí lá no Jamie, o Raiza pergunta se o inimigo não saberia da magia negra, mas mesmo assim eles não seriam capazes de descobrir, porque os seus poderes atuais são totalmente diferentes de magia negra, porque desde o começo sua magia foi criada com o propósito de ser uma matadora de deuses.
Gênesis, um tipo de escuridão que foi feita para matar seres sagrados sem deixar rastros. E esse é o tipo de magia que ele está usando, e por isso não precisa se preocupar. E agora é que eles foram lembrar do Azard que tinha sumido e apareceu. E ele na verdade tinha desmaiado depois de cair da janela e acordou só agora mesmo. E depois, sentado em cima do Azard, ele fala que retira as ordens para monitorar, senão eles podem ser pegos. E assim ele abriu as suas asas e voou pela janela. Enquanto lá no bispo ele tava puto porque o seu cavaleiro foi derrotado. E tava pensando se poderia ser a família do Conde Welton, mas não teria como ser ele, porque senão o corpo principal não teria voltado. Aí o cara começou a viajar nas ideias de ter um mago poderoso no território, até que alguém chega perguntando se o segundo plano também falhou. E com uma faca na garganta do bispo, ele vai ameaçando o cabra de jeito. E no final fala que no momento em que o conde se envolver, estará tudo acabado. E quando isso desapareceu, ele já percebeu que os 7 cavaleiros estão monitorando ele. E esses são as 7 espadas da igreja Gênesis, os cavaleiros que protegem o arcebispo da igreja, que estão quase no mesmo nível de um mestre. E o bispo aqui tá puto com a igreja, pensando que uma vez que o experimento der certo, ele vai tomar o lugar daquele velho arcebispo. Então de noite lá no quarto do Jaime, ele ainda trouxe a armadura daquela quimera, e ele foi desmanchando tudo pra ver o que usaram nisso aqui, até que finalmente a base de tudo era um corpo humano, mas o ponto crucial é que era um cavaleiro sagrado que foi usado como núcleo, e por isso daquele poder bagunçado de magia sagrada. E qualquer que seja o objetivo, isso mostra que aquele deus não mudou em nada, e por isso ele já fica pistola pensando que não vai permitir que esses deuses continuem assim. Daí lá no bispo ele tava falando com aquele cara estranho do laboratório, se perguntando o que eles deveriam fazer agora, e o mano tá pensando em selecionar mais uma pessoa. Então o da cara estranha já pede que seja a garota que possui o dom de uma santa, mas o bispo recusa isso, porque não pode desperdiçar aquele dom fazendo algo como uma quimera. E de qualquer forma, a próxima cobaia já foi escolhida, o único parente de sangue da santa, o nosso menino Rick. E lá nele mesmo, aquela mulher chegou falando pra ele ir até a capela. Só que quando ele chegou lá, ele já fica bravo porque o Ben trouxe a sua irmã. E já vai afastando ele pro lado perguntando por que eles juntaram todo mundo aqui hoje. Então nessa hora o bispo chegou falando que tem ótimas notícias, porque eles receberam um oráculo de seu Deus, porque Gênesis escolheu mais uma pessoa. E enquanto ele falava isso, ele tava pensando que todo mundo aqui era idiota por não saberem de nada e quererem ser escolhidos por eles. E por isso a pessoa escolhida pelo deus Gênesis é o Rick, ou seja, a próxima quimera. E lá na mansão do Conde Welton, o Jaime estava em mais uma de suas horas do chá, até que um dos empregados chega falando que tem um convidado procurando pelo jovem mestre. E essa é uma criança que diz ser amigo dele. Daí quando ele entrou, o Jaime já teve certeza que era o Rick, enquanto a sua mãe fazia a sessão de perguntas. Até que o Jaime vem falando que eles vão brincar sozinhos e era pra ela ir primeiro, porque se o Rick falar bosta aqui daquele dia de noite, ele tá ferrado. Aí teve que dar o beijinho de boa noite pra finalmente poder bater o papo. Então quando ela saiu, ele começou a falar que foi escolhido dessa vez, e como ele deixará esse lugar, ele veio dar um tchau pro Jaime. E lá no Rise, ele tava pensando que não teve nenhum progresso desde aquele dia, até que ele se encontrou com o Rick lá de fora, e ele tinha vindo falar tchau pro Jaime porque ele foi escolhido pelo deus Gênesis. E foi aí que ele sacou a parada também. Eles estavam enganando os órfãos e levando eles para se tornarem uma quimera. Então ele só dá os parabéns e manda ele se tornar um ótimo padre. Daí quando o Rick saiu, aqueles cavaleiros apareceram, porque eles irão seguir a carruagem do Rick amanhã. E no outro dia ele estava se despedindo de todo mundo, falando que se tornará um ótimo padre por eles. Até que depois de todo o drama, a carruagem partiu e o Raj foi atrás. Enquanto Jaime está na hora de fazer uma brincadeira, porque ele descobriu que os traços negros realmente pertencem à igreja Gênesis, já que para fazer uma quimera sagrada eles precisam de um sacrifício, o criador da quimera e finalmente um padre de alto nível que possa infundir energia sagrada. E aqui nessa área só há um padre de alto nível, o bispo da igreja Gênesis. E se o Ras e os cavaleiros forem, eles devem dar conta do laboratório sozinhos. Então ele só precisa pegar o bispo para dar um cheque-mate final. E por isso Jaime nessa hora só apareceu na sala derrubando o bispo. E ele mesmo já percebe que deve ser essa a pessoa que derrotou a sua quimera. E vai invocando um santuário de batalha com a sua magia
magia, porque essa habilidade faz a força dele ser multiplicada. Daí ele veio todo confiante pra cima, acertando um socão do Jaime. Só que não aconteceu nada, porque aquele santuário já está sendo consumido pela escuridão. E por isso o bispo só foi jogado pra longe, porque ele tem algumas perguntas que precisam de respostas. Então ele foi abrir na cuca do maluco para descobrir por si mesmo. Enquanto o mano lá no laboratório tá puto, porque o experimento está atrasado. Até que o Rice e seus cavaleiros acharam um livro estranho lá dentro. E quando ele puxou, veio um ataque, porque aqui dentro tem uma quimera. E voltando no Jaime, ele usou aquela habilidade de lavagem cerebral. E descobriu que eles querem criar um exército forte a pedido de um oráculo. E com isso, o Jaime só usou mais um pouco do poder e mandou ele contar tudo isso para o Conde, porque agora ele deveria ir, já que ele copiou a aparência do bispo. E no laboratório o cara já estava desesperado, porque o bispo ainda não apareceu com o corpo. Só que foi nessa hora que o Jaime chegou, mandando aquela desculpa de que foi emboscado por uma pessoa suspeita, e que deve ser o mesmo grupo que estão atacando eles. Então o cara estranho só pede aquele corpo que ele tinha que trazer, e pegando aquilo ele já vai preparando para misturar tudo e fazer uma quimera ultra poderosa. Até que do nada, com as respostas vagas que o Jaime estava dando para ele mesmo, tendo a aparência do bispo, o maluco já percebeu que esse não é realmente o bispo que ele conhece, e veio atacando com alguma coisa pra cima dele, enquanto lá em cima os cavaleiros acabaram de cortar a cabeça da quimera e já estavam descendo. Mas nessa hora a bicha voltou à vida, porque isso está completamente diferente do que eles já enfrentaram. Então ele foi correndo para um espaço aberto usando a espada do juramento, só que mesmo assim o bicho ainda ia acertar uma nele. Só que por sorte um dos cavaleiros conseguiu perfurar o braço da quimera, e assim um deles decide distrair aquela criatura enquanto os outros vão para baixo, porque esse é o propósito dos Cavaleiros Sombrios. As vidas deles são como as ferramentas quando recebem as ordens de seu soberano. E vendo aquela cena do cavaleiro sendo esmagado pela quimera, o Raz não conseguiu fugir como eles pediram, e foi invocando o Marechal Sagrado, e passando um cortadão em cima da quimera com um desapareça. E assim todos os cavaleiros estão salvos, mesmo ele tendo que pegar o poder do Marechal emprestado. Mas a única coisa que ele não contou é que uma vez que a luz do Marechal se apaga, a dor deles é transferida para ele mesmo. Até que lá no Jaime ele estava lutando com um cientista que tinha tentáculos e asas nas costas, falando que isso é uma verdadeira arte. Mas quando ele parou para perceber, o Jaime tinha pegado os materiais do núcleo da quimera, e como parecia divertido, ele só estourou isso. E foi chamando ele para brincar em outro lugar usando algum tipo de magia espacial. E o cara nem bobo tentou quebrar o negócio, mas não tinha como. E eles foram parar no meio de uma floresta, porque é aqui que a brincadeira vai começar. E quando a brincadeira acabar, ele será destruído pedacinho por pedacinho. Então ele veio pra cima cobrindo suas mãos de tentáculos e derrubando a árvore que o Jaime estava em cima, falando que aqueles cavaleiros não irão sair de lá vivos, já que tinha duas quimeras de rank elite lá dentro. Daí ele pulou pra cima e voltamos no laboratório, onde o Raz estava procurando a criança antes que a autoridade do Marechal seja liberada. Só que atrás de uma porta veio mais uma quimera, e pensando que era só isso, atrás da outra tinha mais uma, feita de monstros extremamente fortes. Mas mesmo com medo, ele sacou sua espada e se preparou para o combate. Enquanto lá no Rick, ele acabou de acordar não entendendo nada, até que ele viu metade do corpo do seu amigo dentro de um tubo. Aí passou todo aquele filme na cabeça dele, porque ele precisa sair daqui com urgência. Então ele foi correndo pelo laboratório até ouvir o barulho de alguma coisa, e quando ele chegou perto, era o Raz e os cavaleiros que estavam lutando contra as quimeras, e uma delas veio logo pra cima do Rick, que não conseguiu nem se mexer. O Raz tentou salvar ele com aqueles cortes, mas não deu certo, e quando parecia ter acabado, o corpo do Rick começou a transbordar poder sagrado, e como ainda era perigoso, ele foi tirando o Rick de lá, mas mesmo assim ele só pode aguentar mais 10 minutos. Daí ele mandou o Rick sair primeiro, porque ele vai enfrentar o cara de cavalo sozinho. E chegando lá fora, ele começou a sentir um sentimento estranho, e seu corpo começou a andar pela floresta. Enquanto lá no Jaime, ele estava lutando com o cara das quimeras, que veio por cima pelo céu cercando ele com os seus tentáculos. Mas o que ele não esperava é que o Jaime desapareceu, já que ele está usando a dimensão sombria. Só que do mesmo jeito, o cara achou onde ele estava e lançou um furacão
furacão de tentáculos. E o Jaime achou isso interessante, porque ele fundiu os poderes de uma quimera com magia. Então ele aparece atrás dele, só que na mesma hora lá em cima, porque isso é na verdade a magia Doppelganger, que permite criar um clone que possa usar uma porção de suas habilidades. E com isso, essa será a derrota do Mano das Quimeras, porque ele usou a decomposição corporal, que vai correndo o corpo dele lentamente até se decompor. Mas não só isso, porque ele também está usando a Esfera Negra, que vai cercando o cara por todos os lados, já que esse é um feitiço que a qualquer toque os seus sentidos de dor são triplicados. E como ele ainda estava conseguindo falar, o Jaime só usou a gravidade mandando ele lá embaixo. E agora ia usar uma das suas magias para pegar os conhecimentos que ele tinha. Só que nessa hora ele escuta alguma coisa, porque duas quimeras chegaram aqui. E por isso ele só pulou para longe e mandou um ataque perfurando ele. Mas agora o Jaime tá ferrado completamente, porque ele já usou a maioria da sua mana. Até que o Rick, que tava andando pela floresta, viu o Jaime sendo jogado bem ali na frente dele. E quando os bichos vieram atacar com algum tipo de magia na boca, o Rick só pulou na frente e tomou todo o ataque pelas costas, porque o seu corpo se moveu sozinho. E aí o Jaime já ficou neurótico, porque de novo, por causa dele, alguém teve que se sacrificar. Porque no fim todo mundo morreu para salvar ele. A sua amada, seus amigos, os seus discípulos, todos morreram por ele. E por isso agora o bicho tá vindo. Ele usou a autoridade da rebelião contra a divindade. E assim um bando de esqueletos começaram a sair do chão, porque a primeira autoridade que ele criou foi um exército feito para confrontar a força dos deuses. E todos os esqueletos que saíram do chão foram pessoas que morreram nas mãos do cientista das quimeras. Então eles vão atacar até que satisfaçam os seus desejos, porque eles são seres que transcendem a morte. Então esse é o lugar onde ele encontrará a sua morte. E desse jeito não teve como, ele e suas quimeras foram aniquilados. Até que ali no chão ele achou alguma coisa. E essa era uma gota da vida, um artefato que carrega a força da vida, e foi por causa disso também que ele conseguiu resistir a tantos ataques do Jaime. E com isso ele pode até superar os limites da sua juventude. Então ele mandou o seu exército de volta e foi até o Rick, porque ele irá transformá-lo em um de seus servos. Só que nessa hora o corpo dele começou a brilhar pelo céu e ele ouve uma voz perguntando quem é ele para roubar o que é dela. E ao bater os olhos nisto, ele já percebe que essa é a deusa Piro. Enquanto em outro lugar, aqueles encapuzados acabaram matando o bispo antes dele relatar ao conde. Daí lá no Jaime ele fala que sabia da santidade do Rick, mas não queria deixar ele morrer aqui. Daí ela até fecha a cara porque ele está dizendo que mortos-vivos não estão mortos. E por isso ele apenas não entende a preciosidade da vida. Mas o Jaime apenas manda na lata que são eles que estão desprezando a vida. Porque depois de sacrificar toda a humanidade, ela ousa dizer uma coisa como essa. E com essas palavras a mulher ficou até assustada, falando que de qualquer jeito essa criança se tornará o seu apóstolo. E se o Jaime transformar ele em um morto-vivo, ela não irá perdoar ele. E esses apóstolos são os seres mais próximos dos deuses, uma existência que possui uma força suficiente para ser um cavaleiro santo mais forte. Mas o que acontece é que a escuridão já tomou metade do corpo do Rick. Aí a deusa já ficou putona, perguntando se ele tá querendo morrer. Só que o James fala que as coisas seriam muito ruins se isso acontecesse, já que se ele morrer, o Rick também morre. E por isso as ameaças dela não funcionarão contra ele, já que pode haver apenas um apóstolo. E se ela perdê-lo aqui, vai ter que gastar um bom tempo procurando outro. E o mais importante é que para os deuses descerem no mundo, eles precisam de um apóstolo. E acontece que o Jaime não quer matar ele, já que é seu amigo. Mas ele não entendeu porque ela fez dele seu apóstolo, porque não deveria ter necessidade disso, já que o mundo está indo como os 12 deuses planejaram. E o mais santo desses deuses, que ama tudo, ganhou a autoridade de reformar o mal. Então talvez ela tenha sido expulsa, uma discordância entre os deuses. E como ela não pode contar mentiras, ela deve ficar em silêncio sobre isso. Daí ele já fala Diablo Volpir, porque ele é o legado deste homem. E agora que a mulher ficou assustada sem entender nada, e apenas fala para ele vir ao seu encontro que eles irão discutir melhor as coisas. E assim o poder mágico desceu e o Rick finalmente acordou. Daí o próprio Jaime já vai falando o que aconteceu, porque ele agora é um apóstolo da deusa e também um morto-vivo.
E ele apenas falou um entendi sem reclamar de nada, falando que ele era um cara legal. E quando ele encostou no Jamie, os ferimentos dele foram curados, e ele foi indo embora marcando de se encontrarem depois. E desse jeito, a grande luta do arco da igreja finalmente terminou com a vitória do nosso Mago Negro. Mas se vocês vão querer a continuação, não esquece da metinha aí embaixo de 4.000 likes. E também não se esquece de se inscrever aí e ajudar a gente a bater os 40k. Então é isso, gurizada, a parte 2 do Mago de las Trevas em busca de sua vingança vai ficando por aqui.